Berlim é a capital e maior cidade da Alemanha, um lugar de história e cultura riquíssimas. Mas você já prestou atenção no futebol de Berlim? Então fica ligado que eu vou te mostrar um clássico incrível que talvez esteja um pouco longe dos holofotes. É curioso o fato de a capital do país ter menos força e influência no futebol que várias cidades menores. Nos demais grandes centros do futebol na Europa, as capitais sempre têm equipes que são protagonistas, tanto a nível nacional quanto internacional. Mas ao contrário do que se parece, Hertha Berlim e Union Berlin protagonizam um dos clássicos mais interessantes na Europa, o único entre dois times da mesma cidade na Bundesliga. E as equipes se enfrentaram na última sexta pela abertura da 27ª rodada do campeonato alemão. Para entender por que esse jogo é tão importante e por que você deve conhecer e quem sabe até acompanhar o futebol de Berlim, a gente precisa dar uns passos para trás. O Hertha Berlim foi membro fundador da Federação de Futebol Alemã e da Bundesliga. Ganhou 2 campeonatos alemães em 1930 e 31, 2 taças da Liga e venceu 3 vezes a segunda divisão. Já o Union Berlin foi vice-campeão alemão em 1923, ganhou a Copa da Alemanha Oriental em 68 e a terceira divisão em 2009. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim foi devastada e o estádio do Hertha foi cercado por minas terrestres e completamente destruído. A partir daí, o Estádio Olímpico de Berlim virou a casa dos alviazuis. Esse estádio tem capacidade para 74 mil pessoas e é o segundo maior da Alemanha. Já recebeu Olimpíada, final de Copa do Mundo, final de Champions League e a final da Copa da Alemanha ocorre lá todos os anos. A torcida faz jus ao enorme e belíssimo estádio, tendo a 22ª maior média de público no mundo. Mas a apenas 25 km dali fica o An der Alten Forsterei, ou Estádio na Velha Casa do Guarda Florestal, a casa do Union Berlin, que leva esse nome porque o estádio fica no meio de uma floresta. Para você chegar lá, precisa passar por meio de todas as árvores, que dão uma atmosfera incrível para o lugar. Com capacidade para 22 mil pessoas, é um estádio relativamente menor, mas a arquibancada fica bem mais perto do campo, gerando essa proximidade entre time e torcida. Dos 22 mil lugares, são apenas 3 mil sentados, com cadeiras marcadas. A maior parte da torcida fica nas arquibancadas, em pé o jogo todo. Aliás, a torcida tem um papel fundamental na construção do estádio. Em 2008, precisaram de reformas para se adequar à terceira divisão. Então, 2.500 torcedores fizeram mais de 140 mil horas de trabalho voluntário e concluíram a reforma. Além disso, a torcida comprou os naming rights do estádio para arrecadar fundos para o clube. Definitivamente, Berlim tem torcedores muito apaixonados, mas esses dois times demoraram bastante a se enfrentar. Além de estarem em diferentes escalões do futebol alemão durante a maior parte da história, um grande empecilho para esse confronto foi a Guerra Fria. Como o Hertha fica no ocidente de Berlim e o Union no oriente, os bloqueios ideológicos prejudicaram ambas as equipes. O Hertha Berlim perdeu jogadores que ficavam no oriente, assim como o Union Berlin teve que deixar de disputar campeonatos no ocidente e inclusive mudar a sua cor do uniforme para o vermelho por causa dos soviéticos. Mas a Guerra Fria acabou esquentando e resultou na construção que se tornou símbolo desse período, o Muro de Berlim. Tamanha polarização separou os clubes política, ideológica e agora fisicamente. Nesse ponto, você deve imaginar que essa divisão acirrou ainda mais os ânimos entre as equipes de Berlim, se tornando grandes rivais, talvez até inimigos. Mas na verdade é exatamente o contrário. Primeiro é importante destacar que essa divisão pouco tinha a ver com a vontade e os interesses da população. Todos estavam à mercê dos interesses dos países que dominaram a Alemanha no pós-guerra. Sendo assim, o muro que devia segregar acabou estreitando os laços entre essas duas torcidas. Apesar da propaganda em Berlim sempre difundir informações negativas sobre o lado oposto, apontando como inimigo, torcedores do Ocidente e do Oriente estavam unidos, torcendo pela queda do muro. Naquele momento, os clubes não se consideravam rivais, eles se chamavam de amigos atrás de arame farpado. Os moradores de Berlim Oriental não podiam entrar em Berlim Ocidental, mas o contrário era permitido. Quem era vindo do Ocidente ganhava um visto e podia entrar e visitar a cidade comunista. O interessante é que muitos torcedores do Hertha, tanto os que ficaram presos pelo muro do lado oriental, como aqueles que vinham visitar do Ocidente, iam assistir os jogos do Union. E quando o Hertha jogava em outro país, alguns torcedores do Union também viajavam para apoiar a equipe azul e branca.
Talvez essas pessoas não estavam torcendo para o time A ou B, estavam torcendo por Berlim. É evidente que o fato desses times nunca terem se enfrentado até então colaborou para essa união, mas de qualquer modo, ainda eram dois times diferentes da mesma cidade. Era esperado alguma rivalidade. Mas as maiores rivalidades desse período ficavam dentro do mesmo lado do muro. O Hertha tinha como seus maiores rivais o Tasmania 1900 Berlim e o Tennis Borussia Berlim. O principal rival do Union era o BFC Dinamo Berlim, uma rivalidade que transcendia o futebol, porque o Dinamo era apoiado pelo Stasi, a polícia secreta da República Democrática Alemã. Então, quando os jogadores do Dinamo formavam uma barreira, a torcida do Union gritava: "O muro tem que desaparecer". Foram tempos sombrios para o povo alemão, mas em 1989 o muro verdadeiramente desapareceu. Aquele momento de reencontro e união que emocionou o mundo precisava de uma comemoração dentro das quatro linhas. Hertha Berlim e Union Berlim fizeram seu primeiro jogo na história, um amistoso no Estádio Olímpico de Berlim para mais de 51 mil torcedores que puderam entrar gratuitamente. O jogo terminou 2-1 para o Hertha, mas ele representava muito mais fora do que dentro de campo. Afinal, o que se ouvia nas arquibancadas era Hertha e Union, uma nação. Mas os clubes só foram se enfrentar competitivamente em 2010, pela segunda divisão da Alemanha. Ficou um clima estranho na cidade, porque não sabiam se deviam comemorar por Berlim ou começar uma rivalidade um pouco menos amistosa. Afinal, pela primeira vez, os dois principais clubes de Berlim não estavam lado a lado, mas frente a frente. O Union Berlim, depois de muito tempo em divisões inferiores, estava na segunda divisão e precisava se manter e, quem sabe, alçar voos mais altos. Já o Hertha havia recém caído e precisava voltar logo para o primeiro escalão. Pelo primeiro turno do campeonato, empate em 1-1. Ninguém perdeu, ninguém ganhou. Ainda não havia um clima de tensão ou euforia por nenhuma das partes. Predominava a expectativa do que esse confronto poderia se tornar. O segundo jogo foi no Estádio Olímpico, mas quem venceu foi o Union Berlim, 2-1 na casa do adversário. Ali os nervos começavam a se aflorar e uma rivalidade estava surgindo. No final da temporada, o Hertha foi campeão e voltou à elite, enquanto o Union ficou no meio da tabela, em 11º. Na temporada seguinte, 2011-2012, o Union Berlim se manteve na segunda divisão da Bundesliga, mas o Hertha Berlim foi rebaixado novamente, então as equipes agora iam se reencontrar. O terceiro jogo entre os clubes da capital foi no Underalten Forsterei, mas assim como no último encontro, o visitante que saiu com a vitória. Placar final: Union 1, Hertha 2. Christopher Keeling, jogador do Union, ao ver a festa do adversário, disse o seguinte: "Me dá vontade de vomitar ver esses Wesses comemorando no nosso estádio." Wesse é uma maneira de se referir às pessoas da Alemanha Ocidental, uma clara manifestação de que, apesar da queda do muro, ele ainda está presente na cabeça de muitos até hoje, assim como na de Christopher, que nasceu inclusive depois da unificação. O jogo seguinte terminou empatado em 2-2, e a história da temporada 2010-2011 se repetiu. Hertha campeão e o Union ficou na segundona. Dessa vez, terminou numa posição um pouco melhor, em 7º. O retrospecto desses 4 confrontos na segunda divisão foi de uma vitória para cada e 2 empates. Um clássico que, apesar de uma certa disparidade entre os times, nasceu muito equilibrado. E, infelizmente, ficou adormecido por alguns anos, porque o Hertha se firmou na Bundesliga e o Union Berlim não conseguia acesso até 2019. Na temporada 2018-2019, o Union Berlim conseguiu o que parecia inalcançável. Subiu para a primeira divisão e ia disputar a Bundesliga pela primeira vez. A comemoração depois do jogo que definiu o acesso foi uma loucura. A torcida invadiu o campo e houve uma verdadeira simbiose entre jogadores e torcedores. Todos se uniram para festejar como nunca e sabiam que o mérito dessa conquista era de todos ali, não apenas dos jogadores. O sonho finalmente havia se tornado realidade. Mas agora tinha a próxima etapa: se firmar na Bundesliga e confrontar um velho conhecido. Na atual temporada, 2019-2020, houve o 5º confronto entre os times da capital de Berlim, o primeiro na elite alemã. Dessa vez, o clima que pairava na cidade já era mais tenso, ao passo que o nível do confronto estava subindo. O Hertha quis marcar o jogo para o dia 9 de novembro, no aniversário de 30 anos da queda do Muro de Berlim. Só que o Union não gostou da ideia.
Um torcedor alega que não queria que tornassem o jogo maior do que ele é. Isso pode parecer muito estranho pra gente que olha de fora, já que era uma oportunidade incrível. O aniversário de 30 anos de um momento tão marcante na história dos clubes ser comemorado justamente com o primeiro jogo entre as equipes na Bundesliga. Mas o Union sempre foi um time local da sua região, Köpenick, muito ligado com o povo, mas nem tanto com os holofotes. Talvez eles quisessem apenas preservar suas raízes, aproveitando esse momento sem superestimá-lo. Enfim, é apenas uma opinião, tentando entender o que eles podem ter pensado, mas o fato é que a decisão do Union foi acatada, já que o jogo acabou acontecendo na data que já estava prevista, no dia 2 de novembro. Como se já não bastasse esse atrito, o Union anunciou seu novo uniforme em um vídeo onde um torcedor atravessa o túnel do estádio do Hertha. Em contrapartida, a equipe azul de Berlim fez um treino antes do jogo, em que a torcida compareceu massivamente para apoiar os jogadores e também xingar seu adversário. Esses episódios recentes evidenciam uma rivalidade que está sendo construída principalmente entre os mais jovens. Muitos dos torcedores mais novos, que não vivenciaram a separação pelo muro, não têm o sentimento de união entre as torcidas. Eles buscam criar uma grande rivalidade na cidade, um grande clássico, como tantos outros. E os times querem ter essa rivalidade, essa competitividade que nunca tiveram a oportunidade de ter. Mas sem divisões, a cidade já foi dividida por muito tempo. E é importante que compreendam, o que torna o Clássico de Berlim gigante é justamente ser um ponto fora da curva, que essa rivalidade que está se construindo também possa conviver com a parceria entre os times. E essa quinta partida foi um grande espetáculo, protagonizado, como sempre, pelas torcidas. Na sua casa, o novato na competição, Union Berlin, recebeu o experiente Hertha Berlim. O que aconteceu no estádio foi uma verdadeira obra de arte. Mosaicos, imagens, faixas, sinalizadores, fogos de artifício. Foi feita inclusive uma representação da mitologia grega e abaixo estava escrito: ao chegar ao Olimpo do futebol, após uma odisseia sem fim, agora você lutará a sua maior batalha. Cara, eu não sei você, mas eu, enquanto falo isso, me arrepio. E enquanto a batalha acontecia dentro do campo, fora dele, as torcidas também competiam, exibindo seus sinalizadores, fazendo muita fumaça e iluminando a velha casa do guarda florestal. Infelizmente, essa batalha foi ofuscada, justamente pelas luzes que deveriam ser parte da festa. A partida teve de ser paralisada porque, além da grande quantidade de fumaça, torcedores do Hertha tiraram para dentro do gramado alguns dos seus sinalizadores, colocando em risco a comissão técnica do time mandante. Realmente uma pena, porque além de perigosa e irresponsável, esse tipo de atitude ajuda a viabilizar os argumentos de quem quer acabar com a pirotecnia nos estádios. O que deve ser, claro, feito com extremo cuidado, mas utilizado da maneira correta, gera um belíssimo espetáculo. Enfim, o jogo retornou e a partida caminhava para um 0-0 sem muito brilho dentro do gramado. Um jogo morno, mas a torcida que estava pegando fogo não sairia dali sem uma vitória. Aos 86 minutos, Gentner foi derrubado na área. Pênalti para o Union Berlin. A responsabilidade estava nos pés de Polter, que recém tinha entrado no jogo. Ele correu para a bola e fez a alegria dos donos da casa. Muita festa e Union Berlin 1, Hertha Berlin 0. O último episódio dessa história até o momento foi na última sexta-feira, dia 22 de maio. O clássico também marcou uma disputa na tabela. Hertha Berlin ocupava a 11ª posição e o Union Berlin vinha logo atrás, com a diferença de apenas 1 ponto. Mas infelizmente houve um grande desfalque para o jogo: a torcida. A alma de Berlim não estaria presente naquele dia, naquele estádio. Claro, por uma causa muito maior, para manter a segurança de todos. Os apaixonados pelo futebol tiveram que trocar o estádio pelo sofá. E sem a magia das torcidas de Berlim, o espetáculo ficou a cargo dos jogadores. Primeiro tempo, 0-0, jogo pegado, mas sem muitas chances claras. Na segunda etapa, a história foi bem diferente. Apesar do Union Berlin utilizar 5 defensores, o Hertha soube aproveitar bem as falhas do adversário. Mesmo sem torcida, os alviazuis dominaram o jogo e honraram os apaixonados pelo clube que assistiam de casa. Resultado, uma goleada, a primeira na história do confronto, 4-0 Hertha Berlim, e festa silenciosa no Estádio Olímpico. E esse foi só o último episódio
de uma história que ainda deve ter muitas temporadas. Se você quiser continuar acompanhando essa odisseia sem fim, fique mais ligado agora nos times de Berlim, tanto o Hertha quanto o Union, que eles têm muita história já feita e muita ainda para construir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se curtiu realmente, deixa o like, comenta o que você achou e, por favor, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima com mais alguma história. Valeu!